Está começando a Assembleia na TV Debate. Esse programa está sendo levado ao ar pela TV Universitária, Canal 11, e no sistema UHF pela TV Nova, Canal 22, e TV Pernambuco, Canal 46. Essas emissoras levam nossa programação para o interior do estado. Vamos conversar hoje sobre os excessos na conta de luz. Na sexta-feira, 2 de outubro, a Assembleia Legislativa de Pernambuco abrigou a CPI federal que vem apurando em todo o país os exageros nas contas de energia elétrica cobradas por concessionárias de vários estados brasileiros. E Pernambuco, com a CELP, não fica atrás com esses problemas todos que vocês já conhecem. Só para se ter ideia dos problemas causados com os erros nas contas de luz, o PROCON Pernambuco aponta que o maior número de reclamações que chegam a este órgão de defesa do consumidor é exatamente contra a Companhia de Eletricidade de Pernambuco. Para conversar sobre isso, está aqui conosco o Afrânio Barbosa. Ele é coordenador geral da Associação Brasileira de Consumidores de Energia, a ABC Energia. Afrânio, como se viu pelo andamento dessa CPI federal, em vários pontos do Brasil, essa questão dos excessos e erros na conta de luz é um problema comum a todos. O que é que está vendo? O modelo dessa cobrança que está errado? Prezado Antônio e telespectadores, realmente você posicionou muito bem. O modelo, ele tem hoje uma má gestão, a verdade é essa. O modelo foi copiado o quê? Foi copiado com base em informações do Banco Interamericano, modelo da Grã-Bretanha, modelo da União Soviética, que evidentemente tem uma legislação mais rigorosa e diferente da nossa brasileira. Então, o que se discutiria hoje? O modelo está correto? Não, ele precisa de ajustes. Graças a Deus, a ANEEL veio corrigir esse ajuste agora no finalzinho de 2008. Agora, o grande problema hoje é a gestão. Você observa que as concessionárias no Brasil têm extrapolado o limite. O que eu sempre comento nessas entrevistas em caráter nacional é que o excesso de poder e o excesso de razão, ele quando não prejudica, ele atrapalha. Então, é o que está acontecendo. De repente, as companhias de energia no Brasil estão transformando o poder judiciário em seu departamento de atendimento ao consumidor, ou seja, não consegue atender o consumidor, os seus direitos, as suas obrigações que tem companhia, concessionária e consumidor, e procura os seus direitos. Isso está fazendo com que o próprio judiciário hoje fique congestionado, quando isto é uma matéria que podia ser tratado diretamente entre concessionária e consumidor, numa boa relação, como no caso de Recife, a CELP, sempre teve uma boa relação com o consumidor. Não é o que está acontecendo atualmente, dito pelos próprios órgãos de defesa do consumidor e também a nossa associação, que desde 2003 vem buscando esse equilíbrio muito difícil. Em 2004 passamos uma fase muito complexa, basicamente em Pernambuco, porque o assunto tarifa de energia elétrica, excessos e erros, ele jamais poderá ser tratado exclusivamente, vamos discutir o preço da tarifa, é muito pouco. Antônio Magalhães, é preciso analisar o que está por trás dessas tarifas. E o que é que está por trás dessas tarifas? Bom, você observa que a própria ANEEL, a metodologia que a ANEEL aplicou desde o ano 2004, quando nós observamos, fomos a primeira associação no Brasil a discutir este assunto em 2004, quando já havia uma revisão tarifária em 2005. Aquela reunião de uma audiência pública para tratar a primeira revisão tarifária periódica, que ela ocorre a cada 4 anos, para tratar, não é um aumento de energia anual. O aumento, ele é o reajuste. Essas reuniões a cada 4 anos, ela trata de rever como anda todo o andamento e a privatização da CELP ocorreu no ano 2000. Esse contrato é até 2030. Então, 2005 foi a primeira revisão tarifária periódica. Naquela nota técnica 106, até para a realização da audiência foi complexa. A ABC Energia esteve atrás da ANEEL por diversas vezes. Essa audiência foi adiada, não tinha local, não tinha dia certo. Quando tinha o dia certo, não tinha um local. Terminou sendo realizado no Centro de Convenções. Mas no foco dela, que é a resposta, o que está por trás dessa tarifa, havia uma coisa
que, se eu falar tecnicamente, ficaria mais difícil, mas é preciso que haja uma medição correta, ou seja, a energia injetada que a companhia compra de seus fornecedores, seja Chesf, seja Termopernambuco e demais outras fontes de fornecimento, é preciso que essa energia seja medida. Ela, quando entra no sistema, tem o Operador Nacional do Sistema, o ONS, que ele mede essa energia que foi injetada. Bom, essa energia passa agora para ser vendida, ela vai ser distribuída. Então, envolve todos os consumidores. Então, vem o poder público, vem os consumidores, vem a baixa renda, enfim, vem todo tipo de consumidor. Ocorre que essa medição, que se chama medição de fronteira, a própria ANEEL, naquela nota técnica 106 de 2005, subdimensionou. Não pensou qual é o valor exato, quer dizer, qual é a energia exata que está sendo vendida. O que tem a ver isto com o item está por trás das tarifas? Que dentro deste valor da tarifa que o cidadão paga, existe uma perda de energia. Existe a perda técnica, que é aquela perda que a indução, o vazamento, enfim, a perda que nada é 100% perfeito. Nenhuma medida é 100% perfeita. Toda ela tem um grau de variação, mas essa variação tem que ser admissível. E existe a perda não técnica, que se trata da perda do furto de energia. De uma hora para outra, o Estado de Pernambuco passou a ser o cidadão preso, algemado e até com situações muito delicadas que até o Ministério Público está tomando a devida providência com o que aconteceu no caso específico de Pernambuco, de prender pessoas e que muitas das prisões não foram procedentes, segundo o próprio relatório do Ministério Público. Certo, então nos parece que está havendo, digamos assim, falta um método científico para fazer essas medições e ver essa perda de energia. E, por conta disso, todos os consumidores terminam pagando um preço mais alto da tarifa. Esse é um capítulo, que é exatamente, eu dizer, estou comprando 11 milhões de megawatts, só estou recebendo, faturando 8 milhões, 9 milhões. O restante está onde? Aí diz assim, será que realmente está no furto de energia? É preciso analisar essa posição, porque naquela nota técnica, como já falei anteriormente, a ANEEL não contemplou isso, subestimou, analisamos isso depois. Recentemente, já que aquela nota técnica tinha sido protestada pela BC Energia no dia 13 de abril de 2005, com o devido protocolo na ANEEL, a ANEEL não se pronunciou. No entanto, quando foi agora, finalzinho de 2008, no ano passado, pela nota técnica 340 e outras adicionais, foi feito um aprimoramento da metodologia. Então, o que nós dizíamos em 2004 e 2005 veio ratificar agora em 2008. Como agora também, mais uma vez, foi contemplado, sim, que a medição de fronteira seria observada, mas simplesmente com um maior rigor. Mas foi esquecido um grande item, que é a Lei 9933. O que é isso? É a Lei 9933, que é exatamente a que regulamenta, junto com o Inmetro, que é uma autarquia federal que, no meu entender, trabalha, tenho acompanhado essa luta do Inmetro, e daí você observa se aqueles medidores de fronteira, que são medidores enormes, de grande potência, eu estou procurando falar uma linguagem que o nosso consumidor entenda. Ele fica na fronteira, normalmente em zonas rurais, em áreas distantes da cidade, que eles medem a energia. Então, é necessário que esses medidores também sejam aferidos pelo Inmetro. Nenhuma medida é 100%. Eu, quando passo de uma velocidade na lombada eletrônica, existe, se não me falha a memória, a portaria 105 a 115 do Inmetro, onde estabelece aquela lombada eletrônica estava calibrada, estava medindo corretamente, porque nenhuma medida é 100% correta. Assim, vêm os medidores, seja o medidor de fronteira, seja os medidores que estão instalados na casa do consumidor. Então, é impossível falar de energia sem falar da metodologia da ANEEL, sem falar das falhas existentes no sistema, que poderão ser ocasionais ou propositais, não posso afirmar, e também dos erros que tem na conta de luz, que posso lhe falar mais demoradamente, mas além, já que nós temos que observar um outro capítulo, que é da parte da ANEEL. Existe o decreto 2335, Antônio Magalhães e telespectadores, que a ANEEL não vem cumprindo o seu papel. O que é que diz no artigo 4º do decreto 2335 do regimento interno da ANEEL? Que compete a ela a fazer a fiscalização dentro das concessionárias de energia. Eu pergunto, a ANEEL tem feito isso dentro da CELP? Até pode ser feito alguma fiscalização. Das reclamações que mandamos para a ANEEL, Antônio, nos últimos 3 anos,
de cerca de 70 e tantas reclamações enviadas à via do consumidor, porque nós não somos a via jurídica, nós somos a via administrativa e procuramos a regulação da energia. Daí que fazem muita confusão, né, de entender que eu sou advogado. Eu não sou advogado, eu sou especialista em regulação da energia, estudo isso desde 1988, me dediquei a essa parte de regulação desde o ano 2000, quando a privatização no Brasil começou a ser intensificada, e 2001 para cá me dediquei a medidor de energia. Então, no tocante específico ao caso ANEEL, é preciso que ela cumpra o seu papel de fiscalizar. Por exemplo, quem foi que denunciou e descobriu que a CELP, no caso local, fazia laudos dizendo que o consumidor tinha violado o medidor, manipulado, utilizando um exame chamado por ela de laudo técnico de aferição, com base no artigo 38 da resolução 456, usando indevidamente o nome do Inmetro de IPEM. Foi a ABC Energia. Depois de 1 ano e meio, de tanto nós presenciarmos o nosso consumidor ser penalizado, tem que pagar, porque está aqui o laudo do Inmetro. Buscamos o Inmetro eu não emiti laudo nenhum. Buscamos o IPEM, o Estado de Pernambuco, também não emitimos laudo nenhum. E daí, o próprio Ministério Público, recentemente, agora em 2008, abriu uma ação civil pública, onde nesta ação busca a indenização para esses consumidores de laudos que foram utilizados, dizendo ao consumidor que ele havia manipulado, sem nenhuma prova, utilizando os nomes, as siglas do Inmetro e do IPEM. Daí, Antônio, você perguntaria a mim daquela questão, bom, mas só porque trocaram o nome ou colocaram o nome? Bom, primeiro que é uma matéria que não é minha área, que é a jurídica, que é a parte criminal, que não me compete. A outra questão é que, ao fazer um laudo técnico de aferição, e ele sendo do Inmetro, ele teria que ter a logotopia do Inmetro, ele teria que ter o brasão, ele teria que ter um número sequencial. Esse laudo não consta isso. Não, e teria que ser visto realmente pelo Inmetro, né? A companhia não tem autorização dela própria emitir laudo contra ou a favor ela própria, né? De forma nenhuma. Daí, o que é que tem a ver este item aqui nesse capítulo com a questão da fiscalização da ANEEL? Pergunto, a ANEEL soube disso, só veio saber disso através da ABC Energia, depois de muita insistência, depois de 2 anos. E daí implica em que a falta de fiscalização faz com que, um exemplo mais fácil, eu tenho uma casa para alugar, chega algum amigo, aluga minha casa, pedindo para morar, o aluguel está feito. De repente, esse cidadão é encontrado fazendo alguma coisa ilegal, vendendo droga, traficando, sei lá, fazendo qualquer atividade ilegal, mas a casa é de sua frente. Sim, a casa é minha. Existe um contrato entre esse cidadão? Existe sim. Existe um convênio entre CELP e IPEM? Existe sim. Mas este convênio foi já dito pelo Inmetro. Ele é específico para tratar assuntos entre a concessionária de energia, que a CELP não é a única no Brasil, e o Inmetro, mas não para questões judiciais e questões de discutir aspectos com o consumidor. Então, o convênio existe, CELP e IPEM existe, é legal? É. Agora, a operação que foi feita, o desvio de finalidade. Exemplo, recentemente, agora por volta do dia 24 de setembro, o Ministério Público abriu uma outra ação civil pública denunciando membros da Secretaria de Defesa Social anterior, junto com a CELP, por ter celebrado um convênio com a SDS, inclusive quero até deixar os votos de parabéns ao governador pela iniciativa que o governador Eduardo Campos tem mostrado que este estado tem um governador, né? Essa iniciativa está bem clara, e que esse convênio foi encerrado com a SDS, onde o convênio era legal, aí nem tanto, porque a Procuradoria não tinha nem conhecimento disso. Então, são atitudes como essa, de falta de observar o objeto, que a ANEEL não fiscalizou. Não fiscalizando, abre uma série de precedentes. Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com Afrânio Barbosa, coordenador-geral da ABC Energia, a Associação Brasileira de Consumidores de Energia Elétrica. Até já. Estamos de volta na Assembleia, na TV Debate, conversando hoje sobre exageros e erros na cobrança de contas de energia elétrica. Quem está aqui conosco é Afrânio Barbosa, ele é coordenador-geral da Associação Brasileira de Consumidores de Energia Elétrica, ABC Energia. Afrânio, no primeiro bloco vimos a questão de fiscalização e por que isso vem ocorrendo
em vários estados brasileiros esses exageros na cobrança da conta de energia. E com base até num depoimento na CPI Federal que apura isso, na sexta-feira, 2 de outubro, esteve na Assembleia Legislativa fazendo uma audiência pública e encarou vários depoimentos em que mostram um certo silêncio da CELP diante dessas cobranças, dessas queixas dos consumidores. A que você atribui esse papel da CELP de não se deixar envolver nessas querelas, estar sempre resistente ao contato, inclusive numa CPI da Assembleia Legislativa, a CELP muitas vezes deixou de comparecer, de mandar representantes para discutir a questão. E na esfera federal também já aconteceu da mesma forma. A que você atribui essa falta de diálogo da Companhia de Eletricidade de Pernambuco com os consumidores? Bom, Antônio e telespectadores, eu até procuro tornar essa conversa de energia elétrica um pouco mais descontraída, então eu posso, no meu entender, o comportamento da CELP, eu comparo, pode até parecer uma brincadeira, mas tem o objetivo de descontrair. Descontrair, nós absorvemos mais do que nós vamos falar, do cidadão que chegou em casa e encontrou a sua senhora traindo com outro num estofado. Então, no dia seguinte, ele vai vendo o estofado. Quer dizer, nós estamos tratando, e a companhia, ela se posiciona como quem diz, o que eu estou fazendo está regulamentado pela ANEEL, mas nem sempre é assim. Se nós formos buscar questões do que compõe a conta de energia e o descaso com o consumidor, nós observamos que eu falei que não tem como tratar de tarifas sem observar falhas e erros. Exemplo, um executivo da ANEEL Energia, durante a CPI Federal, na última sexta-feira, externou de que a compra da energia da CELP até em Pernambuco estava por força de contrato. Não é verdade. Observe que no edital assinado pelo excelentíssimo governador na época e pelo leilão que aconteceu, inclusive, eu até gostaria de saber o nome do leiloeiro oficial do leilão da CELP. Eu não conheço esse leiloeiro oficial, até hoje eu não conheço. Dizia que haveria o compromisso de fazer a terra em Pernambuco, mas que na cláusula 25 em observações e obrigações, isto não poderia ser utilizado sob pretexto de revisões tarifárias e do equilíbrio econômico-financeiro. Então, primeiro ponto daí, por que a CELP não procura cumprir isso? Por que a ANEEL não procura cumprir isso? E daí chega no judiciário, que dentro do campo legislativo nós temos mais condições de dialogar, de esmiuçar. Já dentro do judiciário a gente já passa para uma outra esfera e fica difícil. Eu sempre digo que os desembargadores, os juízes, com todo o respeito que eu tenho ao Poder Judiciário, e eu acredito na justiça, de que eles entendem perfeitamente da matéria de direito. Agora, a matéria de regulação de energia, ela é muito complexa. Então, face à complexidade, a CELP se coloca num pedestal, como quem diz, eu sou a única concessionária, estou baseado em regulamentação da ANEEL, se a ANEEL não me diz que eu estou errado, eu vou cumprindo o meu papel, que não é a forma, no meu entender, de equilíbrio entre uma sociedade. Inclusive, há certos absurdos, por exemplo, com a inclusão dos custos da Terra Pernambuco na conta de luz de energia elétrica, uma vez que a Terra Pernambuco nem energia elétrica está gerando sequer. Ela gera muito pouco, porque na realidade não existe nem gás para isso. Já foi devidamente reconhecido, o próprio governo Lula fez aí uma modificação de que não poderia as empresas da distribuição comprar energia de pertencente ao mesmo grupo, mas isso aconteceu com a chegada do presidente Lula. Mas isso é um pouco da história, quer dizer, coloca-se a Terra em Pernambuco como uma coisa maior, mas não é. Porque se de repente, mesmo que o preço da energia, que hoje é muito caro, no caso de Recife, o anel A, o anel rodoviário, quem pega o transporte urbano, o vale está em R$ 1,85. Imagine que R$ 1,85 seriam 3 moedinhas de 50 centavos e mais uma fração. Cada vez que o seu medidor roda para a classe que consome acima de seus 90 kW, custa 50 centavos. Cada vez que esse medidor mudou de número ou girou, caiu uma pratinha de 50 centavos. É muito caro. Agora, ela passaria até de repente ter um preço da energia de uma forma cômoda para o consumidor se houvesse a prestação de um bom serviço. Então,
A alegação de que a conta da Termo Pernambuco é a geração maior do custo da energia, discordo, não é bem. Porque dentro da conta de energia, e tem uma coisa chamada encargos setoriais. Esses encargos setoriais, entre os encargos setoriais que são diversos, que é a linha de transmissão, a remuneração do operador nacional do sistema, a distribuição, essa questão inteira, que a própria CELP fica com em torno de 24%, 25%, às vezes até 37%, dependendo do valor da conta. É preciso observar que a própria ANEEL, que não nos fiscaliza, e fiscaliza deficiente, ela leva de Pernambuco de 5 a 6 milhões. Isso pode ser comprovado. Por ano? De Pernambuco, só de Pernambuco. Por ano, leva isso? Por ano, certo. De 5 a 6 milhões, que é a mesma ANEEL que lhe dá um chicote para bater na revisão tarifária e todo ano vai aumentar a energia. Exato. Essa composição da conta de luz é uma composição meio complexa, como você falou mesmo agora, detalhou essa coisa. E também a complexidade dos impostos cobrados dentro da conta de energia elétrica, como também a própria sociedade, não é, que compõe a CELP, uma vez em que prevê o fundo de pensão do Banco do Brasil, não é isso? Tem uma parte substancial disso, o governo federal tem interesse nisso, então fica para o consumidor uma coisa muito confusa, né? Eu queria que você esclarecesse mais, desse uma espécie de radiografia de uma conta de luz. Bom, indo direto à sua pergunta, é aquilo que eu sempre digo: dinheiro não suporta desaforo. No entanto, o consumidor pernambucano vem engolindo, admitindo esse desaforo, talvez pela falta do conhecimento. É onde eu digo, Antônio, às vezes, que o melhor secretário de Segurança Pública, às vezes, é o secretário de Educação anterior. Por quê? Na educação, você formaria um conceito de que essa população procurasse entender, ler e questionar a conta de energia. Por exemplo, dentro do custo da energia está aquela perda de furto, perda não técnica. Observe a ineficiência dessa empresa em Recife, que a própria ANEEL está aí junto à nota 060 de 2008, que a ANEEL pode comprovar. Quando, em 1995, a CELP era estatal, as perdas não técnicas eram de 15,9. Cansado em algumas audiências que a CELP esteve presente, ela alega que investiu aí de 28 a 50 e até 200 milhões, como no caso específico daquela combate ao furto com o convênio com a SDS, ela investia 500 mil reais dentro de uma grande campanha, chamando grande parte quem fazia o furto de energia de eletrotraficante. As perdas da CELP não técnica em 2008 ficou em 15,8. Eu queria entender qual é a explicação que a ANEEL tem que nos dar e que a CELP tem que nos dar, como é que em 1995, há 13 anos atrás, não era estatal, as perdas eram 15,9. Passado 13 anos, em 2008, gastaram aí de 28 milhões a 200 milhões ao combate da perda, para economizar o quê? 1, algo significante. Então, alguma coisa existe no ar. É preciso ir mais além. Então, essa questão deixa o consumidor difícil dele entender. Agora eu pergunto, aquele valor que a ANEEL leva todo ano de Pernambuco, de 5 a 6 milhões, que está dentro do quadrinho em encargos setoriais, é você observar do lado direito da conta de energia, no caso de Pernambuco, encargos setoriais. Então, dentro daqueles encargos, tem a parte da ANEEL. Só a ANEEL de Pernambuco, por ano, leva de 5 a 6 milhões. Aí observa, será que o Código de Defesa do Consumidor está sendo respeitado? Tudo aquilo que eu pago deveria ter discriminado na conta. Então, a conta torna-se confusa e é preciso de que você muitas vezes use uma lupa para entender. É preciso o consumidor não olhar o valor da conta. É preciso ele observar o que está sendo cobrado na conta, o valor de quilowatt que ele está sendo cobrado. Isso é muito fácil. Existem as resoluções homologatórias, é um nome até complicado, eles podiam colocar assim, existe uma tarifa à disposição do consumidor nas próprias agências da concessionária, onde ele pode pedir essa resolução homologatória, que ali tem os valores da energia, seja qual for a classe que ele estiver, baixa renda ou não, exatamente com impostos e sem impostos, para que ele possa acompanhar na sua conta, porque senão a conta vem errada, proposital ou acidental, não nos compete entrar nesse mérito, mas a questão passa a ser a composição que vem na conta, não olhar só para o valor, e olhar sempre se o medidor está marcando corretamente.
Agradecemos aqui a presença do Afrânio Barbosa, coordenador geral da Associação Brasileira de Consumidores de Energia, ABC Energia, que tem esse site que vocês estão vendo aí embaixo da TV, que é exatamente onde pode tirar mais dúvidas a respeito, é o fotolist.com.br/conta de luz. Então, Afrânio, muito obrigado por essas explicações e vamos ficar atentos para essas questões, que são questões importantíssimas para o consumidor de energia elétrica. Muito obrigado, até o próximo programa.